Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos aqui um material bem fascinante que faz uma conexão interessante, né? Entre um clássico do faroeste, Três Homens em Conflito, do Sergio Leone, e as ideias de estratégia, de influência do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. A fonte que a gente analisou argumenta que esse filme vai muito além, sabe, do que a gente pensa só de aventura, tiroteio, sugere que é, na verdade, um estudo bem denso sobre comportamento humano, sobre as dinâmicas de poder, que são super complexas, e também sobre táticas de sobrevivência, de como levar vantagem, né? E tudo isso num cenário, assim, caótico, brutal, que é a Guerra Civil Americana. Então, a nossa missão aqui é mergulhar um pouco nessa interpretação, tentar entender como os personagens principais, o Blonde, que é o bom, o Tuco, o feio, e o Andy Wise, o mal, como eles acabam, segundo essa análise, personificando várias dessas leis de poder do Greene. Mesmo que os arquétipos pareçam simples, né? Bom, mal, feio, a análise sugere que tem uma complexidade estratégica ali que é notável. Ok, então vamos desempacotar isso. Como é que um filme de faroeste, super aclamado, vira nessa leitura um manual sobre manipulação, sobre alianças que não duram nada e sobre a arte da estratégia? Exatamente. É uma ótima pergunta. O texto base que a gente viu, ele argumenta justamente isso, que a trama do filme é um tecido assim muito rico, cheio de exemplos de manipulação, às vezes sutil, às vezes bem direta, parcerias que se formam e se desfazem, tipo, só por conveniência mesmo, traições calculadas e, o que é crucial, a habilidade de ler as situações, sabe? De explorar as fraquezas dos outros. É quase como um laboratório a céu aberto para observar essas dinâmicas de poder em ação, como se as leis do Greene ganhassem vida ali na poeira do Velho Oeste. Aquela famosa busca pelo tesouro escondido, que parece ser o motor da história, na verdade serve mais como pano de fundo, né? Para um jogo muito mais profundo, mais intrincado, de vontades e estratégias em conflito. Interessante isso. E o material já destaca, logo de cara, que cada um dos três protagonistas usa a percepção que os outros têm deles, né? E a construção de uma certa imagem a seu favor. Quer dizer, ninguém joga com as cartas totalmente na mesa, certo? Essa ideia de mascarar o jogo real. Isso me lembrou na hora a lei número 3 do Greene, oculte suas intenções. Perfeito, é uma conexão muito pertinente. O Blonde, por exemplo, apesar de ser chamado de o bom, ele é um mestre nisso aí. E a gente vê claramente na relação dele com o Tuco. Ora ele forma parceria para capturar o Tuco e pegar a recompensa, ora ele abandona, ora ele salva. As intenções dele nunca são, assim, totalmente transparentes, né? Ele coopera, mas sempre mantendo um pé atrás, estrategicamente, guardando para si o que ele realmente planeja, o que ele sabe, tipo, onde fica o cemitério, qual o nome no túmulo. Essa ocultação constante é uma fonte de poder para ele. Deixa os outros em desvantagem de informação. Isso já complica um pouco o rótulo de bom, não é? Quer dizer, a análise explora essa ambiguidade, porque esconder intenções não parece exatamente uma virtude, digamos, tradicional. Sim, a análise aborda justamente essa tensão. Ela sugere que naquele universo do filme, que é implacável, a sobrevivência e o sucesso exigem essa flexibilidade moral. A bondade do Blonde não é ingênua, sabe? Não é passiva. É uma bondade que sabe ser estratégica, que entende a necessidade de proteger os próprios interesses, as informações que tem, num ambiente onde confiar em alguém é um luxo, e um luxo perigoso. A ocultação, nesse contexto, vira uma ferramenta de autopreservação e de vantagem tática. Faz sentido. E o Tuco? Ele parece o extremo oposto do Blonde nesse ponto. É barulhento, impulsivo, quase uma força da natureza, meio caótica. Como ele se encaixa nesse jogo de poder, onde o silêncio parece valer tanto? O Tuco é fascinante, porque ele ilustra uma tática diferente, quase oposta, mas que também está lá nas leis do Greene. A análise conecta ele à lei número 6, atrai a atenção a qualquer custo. O Tuco, com toda aquela expressividade, os acessos de raiva, as reclamações, até o humor meio estranho dele, ele está sempre no centro das atenções. Ele pode não ter o controle frio do Blonde, claro, mas essa presença barulhenta, imprevisível, faz dele uma força que não dá para ignorar. Ele perturba o ambiente,
Ele cria distrações. E às vezes, nesse caos que ele mesmo gera, ele encontra umas brechas, umas oportunidades. É uma forma de influência menos calculada, talvez mais instintiva, mas que mantém ele ali, relevante na disputa. Ele não controla o jogo como Blonde, claro, mas com certeza sabe como chutar o tabuleiro, né? Aham. Boa imagem essa. Ele não é sutil, mas é impossível ignorar. E o Angel Eyes, o mal, qual que é a estratégia dele, segundo essa leitura? Ele parece mais alinhado com a frieza calculista, né? Totalmente. O Angel Eyes personifica, de acordo com a fonte, a lei número 7. Deixe que os outros façam o trabalho por você, mas sempre fique com crédito. Ele é mestre em usar intermediários, em conseguir informação crucial sem se expor diretamente. Lembra como ele interroga o ex-soldado sobre o ouro? Ele extrai a informação e depois, pum, elimina a fonte e quem o contratou. Opera com eficiência brutal. Deixa os outros correrem os riscos iniciais, enquanto ele se posiciona para colher os frutos na hora certa. É o estrategista que joga nas sombras, manipula as peças do tabuleiro com uma frieza impressionante, quase sociopática. A informação é a arma principal dele, e ele usa sem nenhum escrúpulo moral aparente. Nossa, essa dinâmica entre os três, com estratégias tão diferentes, o cara que esconde, o que faz barulho e o manipulador das sombras, já mostra a riqueza que a análise está explorando. Agora, um ponto que sempre me chama a atenção no filme é essa relação do Blonde e do Tuco. É um ciclo que não acaba, de traição e necessidade um do outro. A análise deve ter se aprofundado bastante nisso, imagino. Com certeza. Essa relação é vista como um exemplo, assim, quase de livro, da lei número 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. O vínculo deles é a definição de aliança de conveniência. Não tem lealdade ali, não tem afeto que dure. Tem os momentos de quase camaradagem, sim, mas são sempre soterrados pela próxima traição ou pela próxima necessidade pragmática. Eles se juntam quando um precisa da informação ou da habilidade do outro para sobreviver ou para chegar no ouro. Assim que essa necessidade passa, a hostilidade volta com tudo. A análise enfatiza muito como nesse jogo de poder do filme, os laços emocionais são frágeis, perigosamente frágeis. São secundários perto dos interesses que convergem só por um momento. Eles são rivais que cooperam taticamente. E essa tensão é o que move grande parte da trama. É quase um estudo sobre pragmatismo levado ao extremo, né? A necessidade manda na aliança e a oportunidade manda na traição. Isso realmente conversa com a visão mais cínica do poder que o Greene apresenta. Exatamente. A análise argumenta que o filme meio que desconstrói aquela ideia romantizada de parceria baseada em honra, em amizade, especialmente em tempos de guerra, de caos. O que prevalece é a utilidade. Enquanto o outro for útil, beleza, a aliança se mantém. Quando deixa de ser ou quando trair oferece uma vantagem maior, o laço se quebra. É uma visão brutal, né? Mas reflete a lógica implacável da sobrevivência e da busca pelo poder naquele cenário. Voltando ao Blonde, a gente falou dele esconder intenções, mas o silêncio dele é quase um personagem à parte no filme. É uma economia de palavras que impressiona. Como a análise interpreta esse silêncio como ferramenta de poder? Olha, o silêncio do Blonde é visto como uma aplicação direta da lei número 4. Diga menos do que o necessário. Ao falar pouco, ele raramente entrega o que está pensando, sentindo ou planejando. Isso cria uma aura de mistério, de imprevisibilidade. As pessoas não sabem o que esperar dele, e isso torna mais intimidador, mais difícil de ler. O silêncio dele também põe respeito, sabe? Quando ele finalmente fala, a palavra dele tem mais peso. É um contraste enorme com o Tuco, que fala sem parar, revela frustração, medo, plano e muitas vezes se coloca em perigo por causa disso. A análise sugere que o Blonde entende, talvez instintivamente, que o poder não está só no que se diz, mas também, e talvez principalmente, no que não se diz. O silêncio é uma forma de controle. Controle da informação e da percepção que os outros têm dele. Esse controle da percepção me leva ao outro ponto que a análise menciona. A ideia de que cada personagem constrói uma marca pessoal muito definida. Quase um branding no Velho Oeste. Como isso se encaixa nas leis do poder? Sim, essa noção de marca pessoal é conectada à Lei 34, que, no contexto da análise, é interpretada como algo na linha de haja como um rei para ser tratado como um.
Ou, mais diretamente, seja real à sua maneira, projetando uma imagem consistente e poderosa. O Andy Wise cultiva essa imagem do profissional frio, implacável, quase uma força do mal inevitável. O Tuco, a do sobrevivente astuto, embora caótico, passional, movido por instintos básicos. E o Blonde, a do anti-herói lacônico, eficiente, sempre um passo à frente, com um código moral próprio, meio indecifrável. Essas imagens não são por acaso, são construídas, são mantidas. Elas definem como os outros reagem a eles, quais são as expectativas. A análise argumenta que essa reputação, essa marca, é uma ferramenta tão vital quanto ter mira boa ou resistência física. Ela molda as interações e influencia o comportamento dos adversários. É fascinante pensar nisso. Não é só sobre o que eles fazem, mas sobre quem eles projetam ser. E isso leva a gente inevitavelmente para o clímax, né? A cena do duelo triplo no cemitério, um momento icônico do cinema. Como a análise aplica as leis do poder a essa cena de tensão máxima? O duelo em Sad Hill. A análise trata essa cena como um microcosmo, onde várias leis convergem de forma espetacular. A Lei 29, planeje até o fim, é vista claramente na atitude do Blonde. Ele pode até parecer o mais relaxado dos três ali, mas a interpretação é que ele orquestrou aquele momento meticulosamente. Ele não só sabia o nome no túmulo certo, mas isso é crucial, ele tinha descarregado a arma do Tuco secretamente antes do confronto começar. Quer dizer, ele entrou no duelo já tendo garantido a eliminação de um dos adversários sem precisar nem disparar contra ele naquele instante. O planejamento prévio e ter a informação crítica foram as armas mais poderosas dele ali. Então, o poder dele naquele momento não estava só na rapidez do saque, mas no conhecimento e na preparação. Entendi. E como ele usou as fraquezas dos outros dois? Isso se conecta com alguma lei específica? Sim, diretamente com a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. O Blonde parece ter uma leitura muito precisa dos oponentes. Ele sabia que o Tuco, apesar de ser perigoso, era impulsivo, facilmente dominado pela ganância, pela ansiedade do momento. Aquela corrida frenética do Tuco pelo cemitério mostra essa falta de controle. Ele também calculou que o Andy Wise, mesmo sendo frio e calculista, não ia prever ou se proteger contra essa jogada de desarmar o Tuco antes. O Andy Wise confiava na lógica do confronto direto e o Blonde introduziu um elemento de manipulação prévia que quebrou essa lógica. Além disso, o controle emocional superior do Blonde foi decisivo. Enquanto o Tuco estava visivelmente agitado e o Andy Wise tenso, o Blonde manteve uma calma assim quase sobrenatural. Isso permitiu que ele executasse o plano com precisão. Ele explorou a impulsividade de um e a previsibilidade calculista do outro. Essa análise da cena do duelo realmente adiciona camadas, né? Ao que já é visualmente muito poderoso. Mostra que a vitória ali foi mais cerebral do que só reflexo. E isso traz a gente de volta para a questão da moralidade. O Blonde é o bom, mas ele vence usando cálculo, manipulação, explorando fraqueza. Como a análise concilia isso? Pois é. A análise argumenta que o filme, justamente através do Blonde, desafia essas noções muito simples de bem e mal. As ações dele, se a gente olha pela lente das 48 leis, são eficazes, são estratégicas, mas frequentemente ficam numa zona cinzenta da moralidade. Ele salva o Tuco, mas também usa e trai o Tuco. Ele derrota o Andy Wise, que é o mal, mas usa métodos que não são convencionalmente bons. A interpretação sugere que o filme retrata um mundo onde o exercício do poder, especialmente para sobreviver e triunfar em condições extremas, muitas vezes exige essa flexibilidade ética, essa disposição para operar fora das regras morais tradicionais. A bondade do Blonde talvez resida mais em contra quem ele direciona as ações dele, geralmente contra figuras piores que ele, e em certos limites que ele parece ter. Ele não mata por prazer, por exemplo, do que numa adesão estrita a um código virtuoso. A linha entre estratégia e ética é de propósito borrada ali. Para a gente recapitular nossa conversa, essa leitura de três homens em conflito transforma ele de um épico de faroeste em uma alegoria bem complexa sobre as estratégias e as manifestações do poder. Vimos como o Blonde, Tuco e Andy Wise, cada um do seu jeito,
aplicam táticas que lembram muito as leis do Robert Greene: ocultar intenções, atrair atenção, usar inimigos, controlar informação, planejar até o fim, explorar fraquezas. Foi tudo isso que a gente falou. Exatamente. A conclusão central dessa análise é que o verdadeiro tesouro na história não é só o ouro enterrado, sabe? Mas o domínio sobre elementos que a gente não pega. A informação certa na hora certa, o controle do tempo, do ritmo dos eventos, a gestão da percepção que os outros têm de você e a compreensão profunda da psicologia dos adversários. O filme demonstra, segundo essa interpretação, que o poder reside na habilidade de transformar desvantagens em vantagens, inimigos em ferramentas temporárias, silêncios em declarações de força e riscos calculados em caminhos para a vitória. É uma aula sobre a natureza multifacetada e, por vezes, amoral do poder. E isso deixa uma reflexão interessante no ar, né? O filme se passa num cenário extremo, a Guerra Civil Americana, um velho oeste sem lei, um ambiente muito particular. Mas o quão distantes estão essas dinâmicas, essas alianças por pura conveniência, a importância da imagem, da reputação, a exploração estratégica das vulnerabilidades alheias, a manipulação da informação, o quão distantes elas estão do que a gente encontra hoje, seja em negociações corporativas, na política, nas disputas de mercado, ou até mesmo em interações sociais mais sutis do dia a dia. Fica a pergunta: será que a essência desse jogo de poder, com suas táticas e estratégias, realmente mudou tanto assim? Ou será que só o cenário e as ferramentas é que se atualizaram? Fica aí para a gente pensar.